tudo bem? Você sabe quais são os documentos necessários para vender o seu precatório? Vamos supor que você decida antecipar o recebimento dos valores referentes ao seu precatório. Então, você busca uma empresa especializada na compra desse tipo de ativo, uma empresa séria como a Sociedade São Paulo de Investimentos ou a franquia de precatórios e oferece o seu precatório à compra, né? Muito bem. Geralmente, a documentação essencial para a realização de um negócio desse é, primeiro, cópia capa a capa do processo que deu origem àquele precatório. As empresas sérias sempre analisam todas as características e todas as informações relativas àquele processo que deu origem ao precatório para identificar se há algum risco de ser constatada no futuro ou ser reconhecida no futuro alguma espécie de defeito ou de vício na formação desse precatório. Além disso, é indispensável que aquele que deseja vender o seu precatório apresente documentos que comprovem a sua identidade e, consequentemente, a titularidade daquele direito creditório, e também que esses documentos eles sejam íntegros, ou seja, que eles estejam em boas condições, apresentem fotos recentes. Aliás, justamente por isso, é muito importante que você disponibilize às empresas compradoras de precatórios documentos originais. Outro documento que é muito importante é a certidão negativa, ou melhor, as certidões negativas são documentos expedidos por uma série de órgãos públicos, inclusive como o Poder Judiciário, e que comprovam a situação de regularidade. Por exemplo, certidão negativa de ajuizamento de execuções contra você. A gente sabe que uma ação de execução é ajuizada para a cobrança de dívidas. Se você tem uma ação de execução, significa que você tem uma dívida. Dívida esta que pode acabar recaindo sobre o precatório. Então, a empresa adquirente do precatório irá analisar, primeiro, a existência ou não de ações de cobrança contra você e, caso existam essas ações, vai avaliar o risco de adquirir o seu precatório. Existem algumas outras situações particulares e que precisam ser analisadas caso a caso. Então nós temos o caso dos herdeiros, em que devem ser apresentados os documentos que comprovam a relação de parentesco, ou seja, comprovam que aquele sujeito detentor atual do precatório é o herdeiro ou sucessor daquele credor originário. Então é muito importante disponibilizar a documentação referente ao inventário ou, caso não exista inventário, congregar todos os demais herdeiros para poder negociar este precatório, não é? Nós temos outras situações, por exemplo, caso você, detentor do precatório, seja casado. Então é muito importante apresentar a documentação relativa ao casamento, a certidão de casamento, para que se possa identificar em qual regime a pessoa casou, não é? Exceto, é claro, no caso de separação de bens, não é? Nesse caso, até mesmo por lei, já se sabe que há a incomunicabilidade dos bens desse casal e, consequentemente, desse próprio direito de crédito. Caso você não consiga assinar o documento, enfim, é ideal que comprove essa incapacidade, até mesmo para que a empresa adquirente do precatório já possa se preparar para a elaboração de um documento público, de um instrumento público de cessão, que será realizado através da atuação do cartório, do tabelião,
sendo certo que o próprio tabelião irá comprovar, em primeiro lugar, que existe um interesse, não é, de se formalizar a venda do precatório e irá atestar, segundo os termos da lei, a incapacidade da pessoa de preencher a documentação e de assinar os documentos referentes a essa venda de precatório. É isso aí, fique com a gente e até mais.